Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência aqui à correção de questões da OAB, daquele exame unificado promovido pela Fundação Getúlio Vargas, e nessa questão a gente vai falar um pouco de direito societário, a gente vai falar de uma questão que envolve a administração das sociedades anônimas. Essa questão ela tem um enunciado que fala o seguinte: as sociedades anônimas elas têm pesada estrutura, necessitando assim de vários órgãos para atingir seu desiderato, cada um com uma função específica. Um desses órgãos é a diretoria. Lembrando, meu caro, minha cara, que a diretoria tem uma função executiva, não é uma função deliberativa, é uma função de execução efetivamente. São os diretores que vão assinar os documentos, são os diretores que vão representar efetivamente aquela companhia. Enquanto há outros órgãos, por exemplo, como por exemplo o Conselho de Administração, que é um órgão eminentemente deliberativo, tá bom? Então não se esqueça disso, tá certo? Então, um desses órgãos é a diretoria, sendo seus diretores efetivamente os administradores da companhia. Esses diretores possuem alguns deveres para com a sociedade empresarial e para com o mercado. De fato, via de regra, os administradores eles têm o dever de diligência, têm o dever de informar e têm o dever de lealdade. Essa questão aqui provavelmente vai se referir a algum desses itens. E depois ela continua o seguinte: entre esses deveres encontra-se o disclosure, que é o dever, dois pontos, disclosure é o dever de informar. Então, provavelmente, algum desses itens vai dizer respeito ao dever de informar dos diretores, e esse vai ser, obviamente, a resposta correta. E provavelmente as outras questões vão tentar desviar o assunto, às vezes jogar para algum dos outros deveres dos administradores. Vamos ver cada uma dessas questões, vamos ver cada um desses itens. O primeiro dos itens, o item A, então, esse dever de disclosure, que é o dever que os diretores possuem de convocar os acionistas para deliberar sobre determinado assunto ou vários assuntos, quando devem constar de uma pauta previamente escolhida. Não. Esse não é definitivamente o dever de informar por parte dos diretores. Os diretores, em algumas hipóteses, eles têm o dever de convocar a assembleia, mas isso não é o disclosure, não é o dever de informar. Letra B, de fiscalizar os gastos da sociedade se ela está cumprindo o que está disposto no Estatuto Social. Esse dever de fiscalizar é um dever de um outro órgão da sociedade anônima, que é o Conselho Fiscal. Cabe ao Conselho Fiscal promover essa fiscalização, não, de forma alguma, ao a própria diretoria. Até porque é a própria diretoria que executa, é a própria diretoria que assume todos os gastos, que assina todos os documentos. Então é um contrassenso. Então, não, essa letra B definitivamente está errada. Letra C, que os administradores têm para com o mercado de informar todas as operações em que a companhia estiver envolvida e que possam influir na cotação das suas ações, das debêntures e dos valores mobiliários. Essa questão ela é uma questão correta. Ela, inclusive, ela está disposta lá no artigo 157 da Lei 6.404 e tem um ponto específico, que salvo engano é o parágrafo 4º, que ele fala expressamente desse dever que os administradores têm de divulgar pela imprensa ou qualquer ponto especificamente a eventual negociação ou eventual operação que a companhia esteja que possa influir no valor, influenciar, alterar, modificar o valor da cotação das ações ou das debêntures. E tem um detalhe muito importante, que esse ponto especificamente, ele se aplica às companhias abertas, tá? Então esse é um dever específico das companhias abertas, não das companhias fechadas. Se você não lembra o que é a companhia aberta ou fechada, aqui em cima vai aparecer para você uma sugestão de vídeo para você poder lembrar desse ponto. E item D, que os administradores possuem de agir de forma diligente, respeitando o Estatuto Social, de forma a não causar prejuízo aos acionistas, podendo responder de forma pessoal com o seu patrimônio caso violem esse dever. Essa afirmativa aqui é uma afirmativa correta, ela não é uma afirmativa falsa, é uma afirmativa correta, mas que ela não se aplica ao conceito de disclosure. Ela se aplica a um outro dever do diretor, que não é o dever de informar. E é por isso que essa questão está errada e por isso que a questão correta é a questão letra C. Então, para essa questão aqui, meu amigo, minha amiga, a resposta correta é a resposta letra C.
Então, espero que tenha te ajudado esse vídeo. Se você gostou, dá o joinha aqui embaixo, que ele é muito importante. Um abraço forte, até a próxima correção.